Sabe aquelas coisas que a gente fala tanto que nem para mais para pensar no que significam de verdade? Pois é, muitas vezes as verdades mais profundas estão escondidas justamente aí, bem debaixo do nosso nariz, em palavras que repetimos todos os dias. Hoje a gente vai desvendar um segredo desses, um que está guardado em uma das orações mais conhecidas do mundo. Então, vamos pensar juntos. Quando se ouve a frase "O pão nosso de cada dia nos dai hoje", o que vem à mente? Para muita gente é um pedido bem direto, né? Comida na mesa. Mas e se essa interpretação for só a pontinha do iceberg? A suposição mais natural é que estamos falando de sustento físico. E sim, isso faz parte, com certeza. Só que Yeshua, ao conversar com seu público daquela época, estava acessando uma tradição judaica riquíssima para revelar algo que transforma completamente esse pedido que parece tão simples em uma coisa, uau, extraordinária. Para a gente entender esse segredo, primeiro a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Voltar a entender o que a palavra pão realmente significava para um judeu do primeiro século. Era muito, mas muito mais do que só comida. Para eles, o pão era um símbolo poderoso. Ele trazia à memória o maná, lembra? Aquele pão que vinha do céu todo santo dia lá no deserto. Era um lembrete constante de uma dependência total de Deus. Por isso, pedir o pão de hoje era um ato de fé. Era uma confiança focada totalmente no presente, na certeza de que a provisão viria, um dia de cada vez. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. O mistério se aprofunda de verdade quando a gente olha para o idioma original, mais especificamente para uma única palavrinha grega. A palavra usada para de cada dia é incrivelmente rara. Tão rara que os estudiosos foram numa verdadeira caça ao tesouro linguística para entendê-la. E essa raridade toda sugere uma coisa. Ela carrega um significado muito especial, um que uma palavra comum simplesmente não conseguiria expressar. A palavra é epiousios. A origem dela é tão debatida que alguns traduzem como diário e outros como supersubstancial. Pensa só, algo que está acima ou além da nossa substância física. E essa ambiguidade toda é a grande chave. Ela sugere que o pedido não se limita a uma dimensão só. Aponta para algo que sustenta o ser humano por completo, não só o corpo. E essa pista linguística nos leva direto para a grande revelação, ao segredo que está por trás do pão de cada dia. Então, em vez de ser um pedido simples, de uma dimensão só, Yeshua estava, na verdade, ensinando uma oração tridimensional. É um único pedido que consegue abraçar toda a existência humana, o corpo, a alma e a eternidade. Olha só que incrível as três dimensões. A primeira é a material, o pão para as nossas necessidades físicas, o básico. A segunda é a espiritual, um pedido pela Torá, a palavra de Deus, que era vista como o verdadeiro alimento da alma. E a terceira é a escatológica, que aponta lá para o futuro. É uma antecipação daquele grande banquete messiânico no fim dos tempos. Ou seja, é um pedido por um sustento completo, em todos os níveis. Tá, isso é fascinante do ponto de vista histórico, mas e para nós, hoje? Como é que esse conhecimento antigo pode transformar uma prática tão moderna e tão comum? Saber que pão de cada dia abrange corpo, alma e eternidade muda tudo. A oração deixa de ser uma simples lista de necessidades e se transforma numa declaração profunda de confiança e de alinhamento com um plano maior. Então, como é que isso se traduz na prática? Bom, primeiro nos convida a praticar a gratidão, a encontrar contentamento com o que é suficiente para hoje. Segundo, a reconhecer a nossa dependência para tudo, seja material ou espiritual. E terceiro, a focar no presente, sabe, liberando aquela ansiedade sobre o que ainda nem chegou. Pensa um pouco. Num mundo que vive movido pela ansiedade com o futuro e por aquele desejo de sempre ter mais, essa perspectiva é radical. É um convite diário para a gente confiar, se contentar e se nutrir de algo muito mais profundo do que bens materiais. Então, da próxima vez que essa frase for dita, talvez ela soe diferente. Não é só um pedido por pão, mas uma declaração de confiança total naquele que sustenta cada fibra da nossa existência. E fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Sabendo que este pequeno pedido contém a provisão para o corpo, o alimento para a alma e a esperança para a eternidade, como será que isso redefine todo o resto da oração? Que segredo incrível que Yeshua nos revelou, não é mesmo?